Arro pessoal, muito bom dia, passando aqui para mais uma live. Nessa live vamos falar sobre a entrada do Mercúrio no signo de Virgem. Eu vou passar rapidinho porque eu não tenho tanto tempo para ficar na live, mas temos aí vários aspectos que esse Mercúrio vai fazer nessa passagem por Virgem e principalmente ele vai ficar retrógrado, né? Então já iniciamos aí a prévia, né, do Mercúrio retrógrado. Pode até estar rolando aí já algumas coisinhas chatas aí na telecomunicação e assim por diante. Mas vamos lá, né, para a gente ir direto ao ponto. Mercúrio entrou em Virgem ontem, dia 25 do 7. Ele fez, a entrada foi ontem à noite. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. E o que é interessante? Mercúrio, quando entra em Virgem, ele fica fortalecido. Né, ele fica ali no seu domicílio e também na sua exaltação, na visão, né, tradicional. Mas principalmente ele volta para casa. Então a nossa mente, a nossa comunicação, que é Mercúrio, vai funcionar de uma forma muito interessante, muito prática, muito voltada aí às questões do dia a dia, traz uma visão até mais detalhista. O Mercúrio em Virgem é um Mercúrio muito bem-vindo, principalmente para quem quer trabalhar, realizar e fazer acontecer nesse plano físico. Mas a gente vai ver que ele não vai durar muito nesse momento, nesse primeiro momento, ele não vai ficar muito em Virgem. Por quê? Porque ele volta para Leão. Né? Então temos questões a ser revisadas aí na energia do Mercúrio leonino. Então ontem, dia 25 do 7, ele entrou em Virgem dia 5 do 8, 5 de agosto, é quando o Mercúrio então fica retrógrado. Deixa eu colocar no mapa aqui o dia 5 de agosto, que vai ser aquele dia do Mercúrio ficando retrógrado. Se você quer fazer alguma coisa pré-Mercúrio retrógrado, já corra, já faça logo, porque em 5 de agosto ele inicia a retrogradação, vai ser no grau 4 de Virgem. Então, como eu falei, ele vai ficar só no iníciozinho assim, de Virgem, depois ele já volta para Leão, porque ainda tem questão para ser resolvida ali. Isso dentro do mapa pessoal, né, da visão pessoal, mostra que planetas que você tem ali, nesse terceiro decanato, nesse final de Leão, podem precisar de uma revisão, e o Mercúrio vem ajudar nesse sentido, ele vai passar lá mais duas vezes pelo menos, e a casa astrológica, a área da vida que você tem em Leão, vai também receber essa revisão do Mercúrio. Então, eu também já gosto de dizer que o Mercúrio retrógrado ele não é necessariamente ruim. Ele tem essa fama, tem aquela questão do tipo, dá problema na entrega, dá problema na comunicação, o equipamento falha. Isso aí são as coisinhas que podem acontecer no dia a dia, não é obrigatório, né? A gente sabe que sim, problema de comunicação a gente sempre tem, internet cai a qualquer momento. Quando o Mercúrio está retrógrado, tende a ter um aumento, né, dessas questões. Mas o principal, né, se a gente utilizar a astrologia como um caminho de autoconhecimento, de cura, de evolução, é pegar, aproveitar esses momentos de retrogradação para revisar, né, para ver o que tem que ser trabalhado naquela área da vida. Então, no dia 5 do 8, ele volta, né, quer dizer, ele fica retrógrado, ele vai dar aquela estacionada, vai ser uma segunda-feira, que, aliás, não sei, acho que não chega a ser a próxima, né? Eu vou ver direitinho, mas acho que não chega a ser a próxima, não. É a outra segunda-feira, e nesse dia a Lua estará em Leão. Né? A Lua vai estar justamente no signo de Leão, a gente vai ter acabado de passar pela Lua nova em Leão, que já está por vir. E no dia 8 do 8, olha só o portal numerológico aí, né? 8 do 8. O dia 8 do 8, eu vou colocar aqui, a gente vai ter a conjunção de Mercúrio com Vênus. 8 do 8, a gente vai ter a conjunção de Mercúrio com Vênus. Vênus, que já estará aqui no signo de Virgem, né? 8 do 8 vai ser uma quinta-feira, então Vênus já vai ter avançado para o signo de Virgem. Lembrando que Vênus em Virgem não é o local que ela mais gosta de estar, ela estaria ali numa queda, mas o Mercúrio chega ali retrógrado, né? Bem no início de Virgem, ali nos primeiros graus. Então a gente pode ter uma abertura aí para conversas, para questões de relacionamento que precisem ser resolvidas, principalmente, né, se esse aspecto específico, né, de Mercúrio e Vênus tocar um ponto do seu mapa que vai trabalhar a questão de relacionamento. Então, é interessante notar, é uma conjunção muito auspiciosa, né? Vênus e Mercúrio é como se a nossa comunicação ficasse mais equilibrada, mais bela. Então, é uma conjunção bem interessante. E no dia 14 do 8, o Mercúrio então volta para Leão. Então, veja, pelo menos nesse primeiro momento, né? Depois a gente vai tendo, depois ele volta ao movimento direto e ele vai passar toda a temporada em Virgem. A gente vai ter, sim, né, os 30 graus ali de Virgem sendo percorridos, né, contemplados pelo Mercúrio. Mas, no dia 14 do 8, ele volta para Leão. Né? Nesse dia, ele volta para Leão e a Lua estará em Sagitário. Né? Aliás, esse dia 14 do 8, pessoal, olha só, eu gosto muito de fazer essas. Enquanto eu vou fazendo live e atendimento,
né? Eu vou vendo todos os movimentos astrológicos e vai ficando tudo na minha cabeça. Isso aqui é muito interessante, eu tenho falado bastante quando eu estou fazendo atendimento sobre essa data, né, do dia 14/8, ali no meio de agosto, onde a gente vai ter a conjunção de Marte e Júpiter no signo de Gêmeos, e a Lua, nesse dia, ela vai estar em oposição exata a essa conjunção. E essa oposição vai estar em quadratura com Saturno. Ou seja, tem três áreas da vida que você tem que olhar no seu mapa, aonde está Gêmeos, aonde está Sagitário, aonde está Peixes, e também, né, onde está Vênus, porque a Vênus estará do outro lado. Aqui eu vejo, né, esse dia 14/8, que vai ser uma quarta-feira, teremos uma grande cruz no céu, uma grande cruz mutável, né, podendo trazer uma grande pressão para mudança, para desenvolvimento, para flexibilizarmos alguma coisa na nossa vida. Vou falar sobre isso no astral do dia também. E nesse dia especificamente é quando o Mercúrio ele volta para Leão, então ele vai estar na transição entre Virgem e Leão, e ele vai ser a ponta de um dedo de Deus, envolvendo aqui o Plutão e o Netuno. Ou seja, essa data aqui do meio de agosto tende a ser bem transformadora. Novamente, cada um sente de uma forma, principalmente de acordo com os pontos que são tocados no seu mapa, e se tem, né, dentro da Lua progredida, dentro do mapa da Revolução, outros pontos que mexem também profundamente. Mas, sem dúvida, esse meio de agosto ele está forte. Eu já falei um pouquinho sobre ele, depois eu quero fazer uma live semana que vem, né? Para a gente dar uma olhada no mês de agosto como um todo, mas no dia 14, então, o Mercúrio volta para Leão, a gente volta a trabalhar a energia leonina, trabalhando aí o nosso alto valor, trabalhando a nossa autoestima, o Sol ainda estará em Leão, e o que é interessante, no dia 18/8 a gente vai ter aqui, deixa eu pegar aqui, 18 de agosto, a gente vai ter Mercúrio e Sol se juntando aqui no grau 26 de Leão. Né? Então a gente vai ter aqui 18/8, é um domingo, é um dia do Sol. Né? Os dois, Mercúrio e Sol, se juntam ali em Leão. Isso é bem interessante. Aquela quadratura que já existe, né, entre Marte, Júpiter, Saturno e Vênus vai estar mais intensa. Né? Ou seja, muitas questões de relacionamento podem vir à tona. Então, se você está passando por alguma questão de relacionamento, isso pode ter um desenvolvimento ali muito forte. Bom dia, Gisela, seja bem-vinda, Rô. Porque Vênus e Marte, que são dois significadores de relacionamento, estão envolvidos num conflito ali, também junto com Júpiter e Saturno, que vai falar sobre crenças profundas que precisam ser quebradas. Né? Olha que interessante, isso aí sempre acontece, fica tranquila. Então, esse domingo, ele pode ser um domingo, a 18 de agosto, bem interessante até para ter clareza, né, dessas questões. E principalmente a gente sabe que relacionamento, quando tem problema, muitas vezes é por questão de comunicação, né, que tem ali ruídos ou falta de comunicação. Então pode ser um domingo, de certa forma, intenso, né, tem que tomar cuidado, né, com a questão ali. Até porque, olha só, pessoal, nada é por acaso. Quando eu vou olhando o mapa, eu vou juntando tudo. A Lua nesse dia estará em Aquário, ou seja, ela vai estar fazendo conjunção com Plutão. Então pode ser um domingo muito intenso, também muito terapêutico e muito resolutivo para quem se sintonizar com essa energia no lado positivo. Né? Aí quando for, e nesse dia, né, também, olha só, nesse dia da conjunção com o Sol, o Mercúrio faz uma quadratura com Urano. Né? Então ele faz aquela quadratura com Urano, trazendo uma agitação para a nossa mente e trazendo um convite à libertação. Né? Então é desafiador, né? O Urano ele sempre agita muito a nossa mente, traz talvez uma certa ansiedade até, mas ele é um convite para uma libertação. Então, se tem ali problemas de comunicação, principalmente na questão do relacionamento, isso pode ser aprofundado, olhado e transformado para se libertar daquilo que está atrapalhando. É um domingo bem interessante. E a gente vai ver que por conta da retrogradação, o Mercúrio ele vai repetir aspectos com alguns planetas aqui. Né? Ou seja, ele pode estar trazendo mais ainda a vontade, né, o convite a trabalhar aquela combinação planetária. Por exemplo, o do Quirón. Dia 23/8, a gente vai ter o trígono com Quirón, que se repete depois. Né? Então, 23/8, a gente vai ter aqui, depois dessa força aí que vai ter nesse domingão, né, com tanta coisa acontecendo, dia 23 de agosto, que vai ser uma sexta-feira, o Mercúrio ele faz aí novamente um trígono com o Quirón. E novamente, como não tem, né, nada por acaso no universo, aliás, no curso de astrologia, eu passei pelas 7 leis herméticas e eu falo bastante sobre a questão da lei de causa e efeito e nada é por acaso no universo. Nesse dia, ó, Mercúrio retrógrado faz um trígono com o Quirón, que também está retrógrado, e a Lua está ali. A Lua vai estar numa conjunção exata com Quirón. Ou seja,
A gente tem uma sexta-feira que é dia de Vênus, que pode proporcionar muita cura, né, muita coisa, principalmente que vem pelo diálogo. A Júlio passou voando, passou, e o tempo está assim, né? Por isso que eu tenho falado, quando a gente menos esperar, já estamos em 2025, né? E piscou um pouquinho mais, já está em 2026. E a gente tem bastante coisa acontecendo aí nesses meses, nesses anos, né? 2024, 25 e 26. Então é legal a gente ir se preparando aí. Então, essa sexta-feira, você que precisa ter aquela conversa, aquele diálogo na questão de relacionamento, pode ser extremamente curadora. O Sol vai entrar em Virgem também. Nesse dia aqui, o Sol já estará ali no início de Virgem, também sendo a ponta ali, né, de um dedo de Deus envolvendo Plutão e Netuno. Então pode ser um momento muito interessante para diálogos curadores, diálogos curativos. Aí você vai falar, pô, mas será que eu vou lembrar disso dia 23 de agosto? Então vá lá no Spotify, procura lá Astrologia e Tantra, coloca em seguir, já dá 5 estrelinhas para ajudar, né, esse trabalho e acompanha. Porque no dia 23 de agosto, sexta-feira, vai ter um astral do dia e eu vou falar sobre esses aspectos, relembrando eles e trazendo mais reflexões naquele dia. Aqui a gente passa mais rapidamente para ver, né, o desenvolvimento como um todo. A Bárbara, posso te fazer uma pergunta sobre tarô que eu sou muito afim de perguntar há uns dias? Então, segura aí para não colocar nessa live, mas eu vou abrir uma caixinha de pergunta, aí você põe na caixinha de pergunta. Hoje eu devo abrir a caixinha aí para a gente trocar uma ideia. Porque eu quero seguir aqui rapidamente, tem muito aspecto, né? Está anotado aqui, tem muito aspecto, e eu não posso me demorar tanto na live hoje. Então, trígono com Quirón dia 23, dia 24, trígono com Marte, sextil com Marte, né? Dia 24, sextil com Marte. Isso traz muita dinamização para a nossa mente. Se a gente souber utilizar, né, a gente pode ter aí muita iniciativa, muita coragem, a nossa mente aí muito bem desenvolvida. Então, sextil de Marte em Gêmeos com o Mercúrio em Leão. Né? Pode ser muito interessante. Tudo bem que estaremos no Mercúrio retrógrado, então tem aquela coisa que também tem algumas comunicações que podem ter alguma coisinha, mas alguém que precisa divulgar alguma coisa, porque também, né? A gente não pode ficar naquela do tipo, pô, está no Mercúrio retrógrado, eu não posso fazer nada. Não. Né? Faça, se você precisa fazer, faça. Só qual que é o convite? Tem ali um double check, né? Então, pensa melhor, reflita melhor, revise melhor o que você vai falar. Mas é um leão, né? Um Mercúrio em leão, então é muito bom para poder aparecer. E fazendo o sextil com Marte em Gêmeos, que é a comunicação, pode ser interessante nesse sentido. E afinal, no dia 28, então, Mercúrio volta ao movimento direto. Então, para quem não gosta muito dos planetas retrógrados, no dia 28, o Mercúrio volta ao movimento direto. 28/8, Mercúrio volta ali ao movimento direto no grau 21 ali, né, do signo de Leão, ou seja, ele vai percorrer praticamente o último decanato de Leão, o terceiro decanato, depois ele volta, né, para se encaminhar para o signo de Virgem. Nesse dia, que é uma quarta-feira, Mercúrio estaciona, a Lua estará transitando de Gêmeos para Câncer. Então teremos aí uma Lua, e vai ser uma Lua minguante, né? Então vai ser uma Lua bem, né, de renovação. Aquela Lua de você deixar para trás aquilo que não serve mais para se preparar para a próxima Lua nova, que no caso será em Virgem. E aí quando ele volta ao movimento direto, 2 de setembro, novo trígono com Quirón. Né? 2 de setembro, novo trígono com Quirón, 2/9. 2/9. Nesse dia vai estar muito próximo aqui da Lua Nova, né? E olha que interessante. Naquele primeiro trígono com Quirón que a gente já viu aqui, a Lua está envolvida, mas a Lua está em conjunção com Quirón. Nesse dia, nesse segundo trígono que a gente está falando aqui, a Lua está envolvida também, mas ela vai passar pelo Mercúrio. Né? Ela vai estar em conjunção ali com o Mercúrio. Então é um desenvolvimento muito interessante. Né? Vai ser uma segunda-feira. A Lua passa por Mercúrio, né? E aí ela se encaminha para sair de Leão e entrar em Virgem. Isso vai ser na madrugada, ou seja, como eu sempre falo, é aquele momento que pode afetar os sonhos de forma interessante. Eu ouvi um grito aqui, eu não sei o que está acontecendo. Eita, eu não sei se foi algum bicho que apareceu aqui, mas depois eu vou ver o que, que é. Bom, 7/9 então, nova quadratura com Urano. 7/9, aquele desafio, quadratura com Urano. 7/9. Eu estou só ouvindo o movimento aqui para saber o que, que aconteceu. Se fosse na Pedra Vermelha, eu teria certeza que era uma armadeira. Agora eu não sei se é o caso aqui. 7/9, que vai ser Paulinha, bom dia, arro, gratidão pelo corte. Ainda não usei, mas ele está guardado aqui para eu poder, né, usar aí no momento que eu falar sobre o sono. Porque eu vou falar entre hoje e amanhã, ou no máximo segunda-feira, eu vou mandar lá no grupo
sobre o sono e eu vou querer usar. Muita gratidão aí. Sabadão, 7 de setembro, então, a gente vai ter nova quadratura de Mercúrio e Urano, né? O Mercúrio já se encaminhando ali no grau 27 de Leão, fazendo quadratura de novo com Urano, e a Lua vai estar em Escorpião. Então, sábado profundo, né? Um sábado talvez aí de muita questão de transformação, pela Lua estando ali em Escorpião. E a Lua em Escorpião ela vai, né, tá falando com Câncer também, quer dizer, com Marte em Câncer. Porque em setembro a gente já vai ter aí o Marte ingressando no signo de Câncer. Ah, meu Deus, vai pegar minha Lua. Não sei como é que vai ser, né? Estou ali me preparando emocionalmente para lidar com esse período aí de Marte em Câncer. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Quem está no curso viu, né? Que eu mostrei, inclusive, o Marte ele voltando para minha Lua e passando por lá 3 vezes, desafiador. Então, 7 do 9 quadratura com Urano, 9 do 9 ele volta para Virgem. 9 do 9 ele volta para Virgem. E aí é muito interessante porque ele passou então, né, pela... Olha outro portal aqui, né? Tivemos 8 do 8, agora vamos ter 9 no 9. Ele entra aqui no signo de Virgem, formando novamente o dedo de Deus. É muito interessante porque ele volta então para Leão, revisa algumas coisas, né, e depois ele segue para o signo de Virgem, onde ele passa a temporada toda. E relembrando, o Mercúrio em Virgem ele é muito bom, ou seja, a gente pode revisar muita coisa que tem que ser trabalhada. Leão é um signo de muita luz. Quando chega em Virgem, é o momento das correções, né, de pegar no detalhe ali e ir corrigindo o que tem que ser corrigido, principalmente na questão de comunicação. Né? A gente, como sociedade, tem que melhorar muito a comunicação, uma comunicação mais amorosa. Hoje tem muito hate, hoje tem muita polarização, então, né, quem sabe o Mercúrio fazendo essa revisão, algumas pessoas vão se trabalhando nesse sentido também. Né? Então, Mercúrio volta para Virgem. Nesse dia, a Lua vai estar transitando ali entre Escorpião e Sagitário. Então, ela vai estar no finalzinho ali de Escorpião. E aí, novamente, ele se fortalece. É muito interessante, muito bom o Sol estar ali também, né? E nesse dia, que é uma segunda-feira, o Sol estará. Já vai ter passado da oposição exata, mas nesse período aqui, início de setembro, é Sol fazendo oposição com Saturno, ou seja, a gente tem que encarar alguns bloqueios e desafios que fazem parte da nossa vida. No dia 12 do 9, ele fala de novo com Marte, mas olha que interessante, olha como a vida é dinâmica e a astrologia vai mostrando, né, esses movimentos. A gente teve esse primeiro sexto com Marte, deixa eu colocar aqui 12 do 9. 12 do 9. Então a gente teve o primeiro sextil com Marte, que foi dia 24 do 8, que foi entre Leão, né, Mercúrio e Leão, e Marte em Gêmeos. Ou seja, um sextil yang, um sextil para fora. Aí agora a gente vai ter no dia 12 de setembro, que vai ser uma quinta-feira, novamente esse sextil, mas os dois já estarão em outros signos. Porque o Mercúrio já estará em Virgem e o Marte já estará em Câncer. Então muda um pouco a energia. Enquanto quando a gente está falando de Leão e Gêmeos é muito para fora, quando fala de Virgem e Câncer, já é mais para dentro. Né? Então a gente pode ter esse olhar, essa força, essa coragem, essa iniciativa para o nosso olhar interior. E o Marte passando em Câncer pode trazer aquele convite a mergulhar no passado, a mergulhar em questões, né, familiares, porque, aliás, nesse dia, que vai ser uma quinta-feira, então a Lua estará em Capricórnio, se opondo a esse Marte, e vai estar fazendo trígono com Mercúrio. Pessoal, quantas e quantas pessoas não têm aí conflitos de família, conflitos do passado, né? Brigas entre pai e mãe, e filho e pais, entre irmãos, enfim, esses conflitos aí, eles acabam sendo complicados, né? Às vezes a pessoa carrega ali uma mágoa, uma raiva de familiares, e mesmo que você fala, pô, mas não tem jeito de, né, me harmonizar com aquela pessoa, né, com aquele irmão, ou enfim, você tem que se harmonizar por dentro, porque aí você pelo menos não vai ter os prejuízos, né, que você vai ter dessa mágoa. Então, essa oposição de Lua em Capricórnio com Marte em Câncer, trazendo inclusive, né, é um desafio, porque a Lua não gosta de estar em Capricórnio, Marte não gosta de estar em Câncer. Mas em contrapartida, a Lua adora estar em Câncer, porque é a casa dela, e Marte adora Capricórnio, porque é a sua exaltação. Então eles vão estar em como se fossem domicílios e dignidades trocadas ali, em oposição, em conflito, ou seja, pode trazer uma certa irritabilidade, mas o Mercúrio em Virgem ali, ele vai estar detalhista ali, auxiliando tanto Marte quanto a Lua. Ou seja, Mercúrio vai estar como se fosse um conciliador desse conflito. Então essa semana ali, né, a semana ali próximo do dia 12 de setembro, pode ser interessante para olhar questões do passado e buscar essa harmonia, passando também pela comunicação. Né? Então, tanto as suas vozes, porque assim, às vezes você fica repetindo no seu interior
a raiva com relação a alguém. E aqui eu estou falando de familiares por conta da questão de câncer, mas a Lua, ela pode, né, falar sobre o passado em geral. Então, talvez pessoas do seu passado que você se desentendeu, brigou, que geram raiva, que você carrega uma raiva daquela pessoa e que pode ser trabalhado nesse dia. Né? Meu Deus, se para fora eu já sou para dentro, imagina para dentro. Eu também. Mas é interessante, né? Porque quando essa conjunção, esse aspecto no signo Yin, quem é Yin tem uma familiaridade. Né? Quando é para fora, a gente tem um desafio. Então, para quem já tem uma energia mais Yin, esse sexto ele fica mais suave. O Yang é que fica mais complicado. Né? Mas é para todos nós. Né? Então, para quem tem desafio com o Yang, tem que ir para fora, tem que, né, batalhar para ir. E quem tem um desafio com o Yin, tem que ir para dentro. Eu convido todo mundo a meditar. Se você não medita ainda, eu sei que a maioria das pessoas fala que, meu Deus, eu não consigo parar para meditar e não sei o quê. Mas se você contar ali, dentro do tempo que a gente tem no dia, se você não puder tirar 5 minutos de silêncio, né, realmente não é uma prioridade, né? Você não está colocando uma prioridade. Eu estou colocando agora, estou fazendo novamente, porque tem ciclos também, né? Eu confesso que tem períodos que eu medito menos, tem períodos que eu medito mais, agora eu estou voltando no medito mais. Estou ali garantindo meus 15 minutos, né, pela manhã pelo menos, e ao longo do dia eu vou meio que distribuindo como eu posso. E pessoal, assim, não tem como descrever o como que muda. Né? Eu passei o Duque aqui, né? E aí quando eu estou passeando com o Duque tem um probleminha, porque o Duque é um amor com pessoas, né? Então ele faz festa e tal, mas com outros cachorros, os outros cachorros vêm em cima dele, não é nem que ele vai atrás, os cachorros vêm em cima dele. E eu morria de raiva com isso, por quê? Porque o Duque é forte, né? Ele fica ali puxando demais, quase me derrubando, para querer ir em cima do cachorro. O cachorro vem em cima dele, eu já tive que separar a briga. Então é uma coisa que me deixava com muita raiva. Né? E o que eu tenho percebido? Eu agora estou olhando para isso e não me afeta. É muito legal, pessoal, quando você começa a trabalhar o equilíbrio emocional, porque eu tenho, né, um Marte ali, seguro pelo Saturno, mas um Marte bem violento ali, que é um Marte Escorpião, mas eu estou percebendo uma coisa incrível. Então hoje, por exemplo, foi um bom teste. Eu ali descendo a rua, um frio, aquele frio que eu estava com um capuz assim, né? A touca ali, e ouvindo meu podcast, tranquilo, andando ali, descendo. De repente o cachorro sai do nada, não sei de onde, vem a milhão e vem querer atacar o Duque. Né? E eu só puxei o Duque aqui, segurei, né, fazendo aquela força ali, e o cachorro latindo, mostrando os dentes, e eu consegui olhar para aquela cena, né, só puxar o Duque, segurar o Duque, né, porque tem que ter força, porque o bicho é forte, ele é bruto, segurar ali e chamar o Duque, vamos, 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 e fui. Mas não levantou a raiva. Não levantou a raiva, é isso que eu quero dizer. Em alguns tempos atrás me viria aquela raiva, aquela coisa, cachorro do cão, né, que veio aqui, né, e pegou de surpresa ainda, né, mas não levantou a raiva. Isso é o quê? Isso é o treino do equilíbrio emocional. Então, é um grande convite que todo mundo, né, se interiorize e trabalhe meus 5 minutinhos. 5 minutinhos. Instala o Insight Timer. Né, se você instalar o Insight Timer, de repente a gente se cruza ali, a gente se tromba ali. 5 minutinhos por dia que você senta, fecha o olho, pega um óleo essencial para deixar a experiência mais agradável, mais profunda, pega um cristal e medita. É um desafio legal que eu ponho para todo mundo aqui. O Giovanni comentou, ontem foi um dia fora do tempo, de acordo com o calendário maio. Algo para falar sobre isso? Então, eu não posso falar sobre isso porque não é algo que eu estudo profundamente. Né? Aí eu não sei se você tiver conhecimento, comenta aqui que eu comento para a galera ouvir, mas eu não tenho tanto conhecimento, né, dessa questão do calendário maio em si. Né? Mas se alguém tiver alguma coisa para contribuir, quem tiver ao vivo, comenta aqui que a gente fala. Eu sei que ontem, pela astrologia, que é o que eu olho todo dia, todo santo dia, eu estou olhando isso aqui. Ontem foi um dia muito interessante, com muita energia, muita movimentação, bem auspicioso. Inclusive ontem foi um dia que eu fiz atendimento presencial aqui. Deixo o convite para todo mundo. Você que quer fazer atendimento e pode vir até aqui, né, é da região próxima aqui, de Mariporã, vem fazer atendimento presencial, é muito interessante. O online é maravilhoso, mas se você puder vir, a gente tem uma salinha preparada aqui para isso, né? Uma coisa que fez muita diferença para eu conseguir meditar foi o yoga, a respiração, com certeza. Né? E a ayahuasca ajudou muito. E inclusive quando você, né, tem um treino de meditação, a experiência da ayahuasca também melhora. Então um melhora o outro. Né? É muito interessante. O Giovanni não sabe se ouviu falar. Então eu aqui eu procuro falar naquilo que eu realmente estudo, né? Naquilo que eu posso agregar alguma coisa. Eu, como não tenho profundidade no calendário maia, eu prefiro não trazer. Eu não sei se teria a ver, né? Eu não sei se teria a ver com o conceito da Lua fora de curso.
né, que é aquele dia onde a Lua fica meio solta ali e que talvez não seja interessante fazer coisas muito importantes, muito, né, que você queira ter, né, uma firmeza. Não sei se foi isso. A Gisela falou, ontem também foi o portal 77. Sim, então dentro de uma. Ontem foi, por conta da soma dos números, né? Não foi dia 7, mas foi dia 25, então 25 diminui na redução teosófica para 7, então 77 também foi. É muito interessante. E também, né? Não, aí no 2024 não seria. O que vai ser interessante, se a gente olhar, é esse do 8 do 8, que inclusive vai ter a conjunção de Mercúrio com Vênus, porque 8 do 8 e se a gente somar 2024 dá 8 também. Então vai ser 8 do 8 do 8, o 8 vai estar fortíssimo. Anitta, olá, seja bem-vinda. Então, seguindo aqui, eu falei tudo para falar, olha só, olha que interessante, né? Tudo para falar sobre a oposição de Lua e Marte, que pode trazer irritabilidade, pode trazer raiva. O Mercúrio ali, também uma mente treinada, uma mente, né, focada, ajudando a amenizar isso. Isso vai ser uma quinta-feira, né? Então, vamos olhar para isso. Quando for o dia 18 do 9, 18 do 9, vamos lá. 18 de setembro. 18 de setembro, teremos aí o Mercúrio fazendo uma oposição a Saturno. Uma oposição a Saturno que está retrógrado ali também em Peixes. Saturno está nesse período, né? Nesse período aí, entre agosto e setembro, na quadratura com Júpiter. Né? Então está no desafio ali. Nesse dia, então, o Mercúrio faz a oposição a Saturno e a Lua vai estar saindo de Peixes para entrar em Áries. Então a Lua ela vai estar ali fazendo conjunção com Netuno. É o dia, é uma quarta-feira, é o dia para a gente encarar nossas questões inconscientes e bloqueios inconscientes. Né? Porque veja, se você quer fazer uma coisa, se você tem clareza do que você quer, se você tem o desejo do que você quer, e de repente você não está conseguindo, seja porque parece que o universo não está contribuindo, não está facilitando, tem que olhar para dentro. Né? Será que eu tenho um bloqueio inconsciente? Né? Será que eu tenho um medo inconsciente que está impedindo eu de conseguir tal coisa? Então, o Mercúrio em oposição a Saturno em Peixes, com a Lua ali, também em Peixes em conjunção com Netuno, pode trazer esse olhar para dentro. Quais são meus bloqueios interiores, meu inimigo interior, né? Já que a casa 12, associada a Peixes, é a casa dos inimigos interiores. O Giovanni falou: minha mãe faz nível dia 8 do 8, algum recado pertinente para ela? Então, o primeiro recado, na verdade, é o seguinte: ela nasceu no dia 8 do 8, mas tem que saber se nesse ano o mapa da revolução vai ser no dia 8 ou no dia 7 ou no dia 9, porque pode ter uma variação. Então, a primeira coisa que eu faria assim, é saber se vai ser no dia 8 mesmo ou se vai ser no dia 7. O que eu diria, né, é que ela vai pegar esse mapa, por exemplo, se ela faz no dia 8 do 8, ela vai pegar o Mercúrio em conjunção com Vênus. Então é um aspecto que eu acho bem auspicioso, uma conjunção da mente com a parte emocional de Vênus, e isso vai ser para o ano inteiro. Né? Porque no caso dela, o aspecto que tiver, tudo que estiver acontecendo ali, vai reverberar para o ano inteiro. E aí eu sempre convido a pessoa a fazer o mapa da revolução para olhar tudo que está ali, né? E também ver as outras coisas, né? Que é a Lua progredida e os trânsitos que estão acontecendo. A Gisela falou, eu sempre ouvi sobre essa mística sobre o dia fora do tempo, mas ontem li através de um brasileiro que está fazendo um documentário com a civilização, mas que ainda vive na Guatemala, e ele disse, acho que ela vai complementar aqui para a gente entender aí o dia do fora do tempo. O certo são 3 dias de festa, então. É exatamente. Os antigos, inclusive, comemoravam por 3 dias. Né? Então, eles já faziam ali a sua comemoração por 3 dias no momento do aniversário. Porque eu mesmo, né? Os últimos aniversários que eu fiz foram no dia 13, não no dia 14, que foi o dia que eu nasci. Que mais que a gente vai ter? Então, no dia 21 do 9, aí a gente vai ter o Mercúrio fazendo quadratura com Júpiter. Vou colocar aqui 21 do 9. 21 de setembro, a gente vai ter o Mercúrio no grau 21 de Virgem, fazendo quadratura com o Júpiter no grau 20, né? Com as versões de Virgem aqui, eu derrubei uma linha essencial. Isso pode trazer muito um convite à quebra de crenças. Vai ser num sábado e a Lua estará no signo de Touro e vai se encaminhar para fazer conjunção com Urano. Então, me traz muito esse dia essa questão de libertação de crenças, se libertar daquilo que não serve mais. E o Sol, ele vai estar naquele grau anarético, grau 29, se opondo a Netuno e fazendo também aqui trígono com Plutão e trígono com Urano. Vai ser bem interessante esse dia, hein? Um sabadão, 21 de setembro, bem forte.
É, não sabia sobre a casa 12, ainda não cheguei lá. Tenho Libra e Júpiter. Então, quando a gente fala de casas, a casa 12, dentre os vários assuntos que ela aborda, né, é inimigos ocultos. E aí eu sempre falo, né? Buda já dizia quais são os inimigos ocultos, quais são os principais inimigos ocultos. É a questão ali da nossa mente, né? Nossa própria mente guarda os inimigos ocultos. A Gisela continua aqui, não. Disse que para esses descendentes maias que ainda vivem lá, não existe nada disso. Achei interessante. Então, como eu falei, eu não estudei profundamente. Não sei se é uma coisa que. Porque tem muita coisa que vai sendo, né, trazido à tona, a nova era, e a galera inventa algumas coisas. Não sei para poder comentar. De repente, se você quiser, compartilhe esse comentário aqui, esse documentário, né? Pode ser interessante. Eu gosto de assistir documentários, eu posso colocar ele na lista se eu tiver acesso. Aliás, eu estou pensando fortemente em assinar um negócio que eu vi ali no Amazon Prime, que é Aquarius, um canal Aquarius, porque pelo que eu vi ali só tem coisa de espiritualidade, autodesenvolvimento, parece ser bem interessante. Para mim é até mais interessante que um Netflix da vida ter um streaming desse. Mariane, bom dia, seja bem-vinda. Rô. Finalizando, quase finalizando aqui, né? Então temos aí a quadratura com Júpiter no dia 24. Aí temos um trígono com Urano, dia 24/9. A gente vai ter trígono com Urano, 24/9. Esse trígono é muito, muito interessante, porque é como se Mercúrio, né, recebesse influxos ali da mente superior, que Mercúrio é a nossa mente, Urano seria a mente divina, a mente superior, a mente cósmica, e é aquele dia para ter boas ideias, né, para ter insights interessantes. Vai ser uma terça-feira, a Lua estará justamente aqui na transição de Gêmeos para Câncer. Né, então, vai ser uma terça-feira aí bem interessante para ter novas ideias e também, claro, libertações que sejam necessárias. E aí, continuando aqui, dia 25, a gente vai ter o Mercúrio fazendo oposição a Netuno, que pode trazer um contato muito forte com a espiritualidade e aquele convite ao mergulho no nosso inconsciente. Então, Mercúrio fazendo oposição. Olha só que interessante esse dia, hein? Vai ser quarta-feira, que é dia de Mercúrio. Mercúrio ali se opondo a Netuno e o Marte em conjunção com a Lua em Câncer. Muito interessante. Ou seja, é realmente um dia com bastante elemento água para a gente poder investigar o nosso inconsciente. E nos voltarmos ao passado, né? Porque a Lua em Câncer, ela traz esse convite. E a Vênus, ela já vai ter entrado em Escorpião. E já vai ter feito aí uma quadratura forte com Plutão. Esse período, né, a gente vai ter quadratura de Vênus com Plutão, pode ser muito intenso, muito transformador para relacionamentos. E nesse momento, em setembro, o Plutão ele já vai ter voltado para o grau 29 de Capricórnio. Então, eu sempre repito, você que tem planetas no grau 29 de Capricórnio, ou 29 de Câncer, ou 29 de Libra, ou 29 de Áries, Plutão está voltando ali, né? A Bárbara falou, também fui pesquisando e parece que inventaram. Mas, enfim, matemática é aquilo, talvez dê para criar várias coisas. É aquela coisa, como não estudo, não sei exatamente o que é, mas pode ser sim, às vezes a pessoa começa a criar coisas, né, que não vêm do fundamento. E não necessariamente que não funcione por isso. Né? Talvez seja alguma coisa que foi sendo estudada com o tempo e eles colocaram, mas não sei. É como, né, até trazendo um pouquinho, tem astrólogos que são mais ligados à linha tradicional que não usam, né, não querem saber de Urano, Netuno, Plutão, Quirón, de jeito nenhum, né? Porque não está ali na formação da astrologia, não foi estudado pelos antigos. Beleza, eu compreendo, eu falo, quem não quer usar não usa, né? Eu lembro que um curso que eu fiz uma vez, né? Eu levei meu iPad para o professor na época e ele olhou, tira tudo, ele tirou toda a configuração lá para aparecer Urano, Netuno e Plutão e depois eu coloquei de novo, né? Falei, não quero saber não, eu olho para eles. Então, para essa galera que é mais tradicional, isso é inventado, isso não tem que estar na astrologia, né? Inclusive, uma frase que eu ouvi de um outro professor foi que é como se colocasse mais uma pata numa vaca, né? Porque a vaca tem 4 patas, ela está ótima ali, você colocar Urano, Netuno e Plutão é colocar uma quinta pata. Eu não acho isso. Eu acho que são novos estudos que vão sendo adquiridos. No caso da questão maia, não sei, porque não me aprofundo nisso. Pode ser que seja algo que funcione ou não. A Gisela, conheci ontem, vou buscar o nome e deixa nos comentários da live, ainda está sendo produzido. Maravilha. Eu adoro documentário assim que fala sobre espiritualidade, autoconhecimento. Por mim, eu teria um tulco meu, eu queria ser pelo menos várias pessoas, né? Eu queria ter um que pudesse ficar assistindo esses documentários, um que ficasse lendo, um que pudesse ir para o mato todo dia,
Seria interessante, né? Poder multiplicar e fazer todas as coisas que eu gosto. E por fim, no dia 26, olha pessoal, esse período, 24, 25 e 26, ó, é 3 dias seguidos. A gente vai ter o Mercúrio falando com os 3 transpessoais, ou seja, para quem é da astrologia tradicional, não vai fazer muita diferença, né? Porque sem reconhecer Urano, Netuno e Plutão, tá ali. Mas para quem trabalha com Urano, Netuno e Plutão, 24, 25 e 26 de setembro, Urano, Netuno e Plutão são tocados pelo Mercúrio. E o último, que é dia 26, a gente vai ter aqui, dia 26 do 7, do 9, né? 26 do 9, a gente tem então o Mercúrio fazendo um trígono com Plutão, muito interessante, né? Lá ali no grau anarético, né? O famoso grau anarético, o último grau, para regenerar a nossa mente, para trazer o poder da comunicação. E nesse mesmo dia, dia 26, o Mercúrio então entra em Libra. E nesse dia já vai ter começado também a temporada libriana. Então a gente vai ter, veja, né? Enquanto o Mercúrio estiver nesse período de retrogradação e depois passando por Virgem, o Sol vai ter passado por Virgem e já vai ter entrado em Libra. Então a gente vai ter praticamente um signo inteirinho completo ali, né? Na energia virginiana. E claro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando eu fizer a live de agosto, que vai ser semana que vem. Aí a gente já olha o mês de agosto e vê todas as outras coisas que estão acontecendo. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Gratidão aí a todo mundo que assistiu. Deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, né? Mostrando que você curtiu, que você participou, para eu ver a sua carinha aqui, a fotinho, né? Para a gente estar conectado. E lembre-se de ir lá no Spotify para você poder seguir o Astral do Dia. Todo dia, de domingo a domingo, tem reflexão lá. Muita gratidão, Namastê, Harion. Um ótimo dia. Tchau, tchau.